Olá, cara aluna, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do meu canal e hoje eu vou falar para vocês aí um pouquinho sobre Polícia Rodoviária Federal. Sim, tá para sair um concurso aí da Polícia Rodoviária Federal e você também vai poder estudar aqui no meu canal para poder ficar muito bem, muito organizado, muito tranquilo nesses quesitos aí relacionados a PRF. Sim, PRF vai ter também geopolítica brasileira e aqui vai ter bastante aula a respeito disso, então não perca já essas questões. E ó, já vai dando like, se inscreva no canal se você chegou agora e caiu de paraquedas, porque isso ajuda bastante a gente a continuar fazendo um trabalho bacana aqui na internet, valeu? Vamos começar então, pessoal, falando assim, ó. Coloquei aqui para vocês algumas questões importantes que possam cair aí na próxima prova da Polícia Rodoviária Federal. Vamos lembrar que a banca que faz aí o concurso da PRF é a CESP. E a CESP ela tem uma característica bem interessante que ela vai colocar sempre as questões para julgar e dizer se ela é certa ou se ela é errada, ok? E nesse sentido, então, nós temos que analisar as questões, julgar as questões e definir exatamente aí todas essas situações. Então a gente começa falando com essa questão aqui, pessoal. A respeito da dinâmica do agronegócio brasileiro, julgue o item que se segue. Então o item diz o seguinte: a expansão da fronteira agrícola na Amazônia Legal, ela é marcada por conflitos entre assentados e grandes projetos agropecuários e de mineração, e por intensa devastação e desperdício dos recursos naturais e da biodiversidade, o que compromete o futuro da região. Galera, primeiro vamos determinar o que é Amazônia Legal. A Amazônia Legal foi justamente a compreensão da onde está organizado os estados, onde fica o bioma amazônico. Essa organização então de Amazônia Legal é a parte do território brasileiro onde acaba tendo o bioma amazônico que foi estipulado por lei e fica compreendido principalmente aonde? Toda a região norte do Brasil, mais o estado do Mato Grosso e também além do estado do Mato Grosso, vamos ter ali alguma parte do Maranhão, ok? Então essa é a característica aí da Amazônia Legal. Agora, ela diz aqui a questão que ela é marcada por conflitos entre assentados e grandes projetos agropecuários e de mineração. Bom, pessoal, na verdade, nós temos sim aí esses conflitos, acabaram sendo marcados e acabam sendo marcados ainda, certo? Esses grandes projetos agropecuários e também de mineração e também por intensa devastação. Certo? Se a gente levar em consideração as raízes desses conflitos na região norte do Brasil, e em parte pode ser explicada pela criação justamente desses projetos agropecuários, certo? Isso começa a partir da década de 60, por exemplo. Nesse período, então, o que acaba acontecendo? Ao longo dos projetos de incentivos fiscais oferecidos pelo governo, diversas propriedades de terras acabaram sendo vendidas para a região aí, na região por empresas privadas. Então, seja ela nacional, seja ela estrangeira, acabou acontecendo isso e também para bastante fazendeiros migrantes de outras regiões do Brasil. Só que essas várias propriedades que acabaram sendo adquiridas ao longo do tempo já se encontravam ocupadas aí por populações, como por exemplo os ribeirinhos, os indígenas e até mesmo poceiros que já existiam ali naquela época, já que estavam ali assentados já há mais tempo, beleza? Para agravar ainda mais a situação, muitas propriedades do norte, então, elas foram ocupadas também por grileiros, ou seja, são pessoas que utilizam documentação falsa para comprovar, vamos dizer assim, a propriedade da terra que na verdade não pertence deles. Então é uma forma ilegal de apropriação de terra. A posse dessas propriedades pelos compradores e justamente uma consequente expulsão também da população local gerou e gera até hoje muita violência, certo? Então a região norte acaba tendo aí o maior registro de conflitos agrários do país ultimamente, tá? Então, só para você ter uma ideia, em 2014, aproximadamente 44% de todos os conflitos pela propriedade de terra no Brasil aconteceram na região norte. Então, nós temos justamente essa intensa,
esse conflito entre os assentados e os grandes projetos agropecuários e de mineração, ok? Bom, mas não fica por aqui. Agora a gente vai ter que ver aqui, ó, por intensa devastação e desperdício dos recursos naturais e da biodiversidade, o que compromete o futuro da região. Aí a gente precisa entender também, pessoal, que mesmo a região amazônica, ela sendo aí a maior floresta do planeta, mesmo ela tendo o maior nível de diversidade, o maior domínio natural, a Amazônia ela está muito distante de sobreviver livre de ameaças que comprometem o seu futuro, ok? Então, assim, existem nessa região, então, diversas características, principalmente reservas minerais, acabam tendo riquezas, a própria vegetação acaba sendo uma riqueza e isso acaba atraindo o desperdício, ou melhor, o interesse de muitas pessoas nessa região, certo? Então, a floresta ela foi utilizada, ela foi explorada principalmente pelas populações tradicionais que estavam ali, mas esses abundantes recursos naturais acabaram sendo bastante importantes, porque começa então aí a partir do século XX, com o avanço das atividades econômicas que já vinha lá na região centro-oeste, e aí começa a avançar essas fronteiras agrícolas para a região norte, essas explorações começaram a ser cada vez mais constantes. E hoje em dia, nós temos aqui, pessoal, já uma região bem destruída, vamos dizer assim, que a gente acaba chamando isso de arco do desmatamento da Amazônia Legal, certo? Essa destruição já chegou a boa parte do interior dos domínios periféricos da Amazônia. Então, por exemplo, essas regiões aqui mais periféricas da Amazônia Legal, nós já temos aí um desmatamento, uma destruição bastante grande aí, ok? Então, esse daí acaba formando o que nós chamamos do arco, que vai desde o Acre ali, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, desde o Acre, passando pelo Amazonas, parte de Rondônia, Mato Grosso, a parte norte do estado do Mato Grosso, o sul da região do estado do Pará, norte do Tocantins e a região aqui do Maranhão já está bastante comprometida, certo? Então esse arco do desmatamento acabou acontecendo aí e gerando todo esse problema. Esse arco do desmatamento ele está cada vez mais avançando, pessoal, seja ela aí por problemas de invasão de terras, para utilização da própria vegetação ou também pela questão de mineração, ok? Então, como que ela acaba acontecendo isso? Então, começa, por exemplo, a partir aí da derrubada das árvores, depois elas começam a ser utilizadas pela atividade agropecuária, por exemplo, que isso, por sua vez, acaba esgotando o solo e acaba transformando os pastos aí para o gado. E, por fim, essas áreas desocupadas pela pecuária acabam sendo utilizadas aí para o plantio de lavouras monocultoras na região. E aí nós vamos ter, por exemplo, outros fatores aí de destruição do solo, enfim, poluição dos recursos hídricos, e aí vai ter diversas situações, ok? Isso acaba acontecendo. Outro também, quando há a devastação das florestas, começa justamente pelos incentivos, pelos programas governamentais, por exemplo, ó, a criação de estradas aqui, ó, na região do Pará, acabou atraindo as pessoas que começaram a abrir aqui, ó, a mata para todos os cantos, ó, e formando aqui essa espécie de devastação em formato de espinha de peixe, ó. Ela vai abrindo, as pessoas vão chegando e vão formando aqui, ó, áreas de desmatamento que vão fazendo toda essa destruição, beleza? Então, voltando lá para a questão, pessoal, a expansão da fronteira agrícola da Amazônia Legal, ela é marcada por conflitos entre assentados e grandes projetos agropecuários e de mineração, ok? E por intensa devastação e desperdício dos recursos naturais e biodiversidade, o que acaba comprometendo o futuro da região. Essa questão, pessoal, ela está certa, ok? Aqui nós vamos ter todos esses fatores, essa expansão da fronteira agrícola na Amazônia Legal acabou gerando todo esse problema aí, beleza? Vamos para a próxima? Partindo para a próxima, então, continuamos ainda nessa questão de fronteiras agrícolas e a respeito da dinâmica do agronegócio brasileiro. Beleza? Começando lá então, dinâmica do agronegócio brasileiro, julgue o item que se segue. A partir da adoção de políticas públicas de ocupação do território nacional durante o regime militar, a fronteira agrícola expandiu-se para o centro-oeste, que passou a ser visto como celeiro do mundo, destinado à produção de commodities como a de gado, como a dos complexos grão-carnes e também da agropecuária em larga escala. Galera, vamos levar em consideração. A primeira questão que a gente acabou de relacionar, ela tem um processo após essa questão que nós estamos vendo agora,
certo? Então essa aqui vem antes daquela primeira que eu falei. A partir da década de 1960, pessoal, as migrações de outras regiões do Brasil, principalmente da região sul, devido aí ao avanço das fronteiras agrícolas, começa a criar um processo de mecanização do campo, de concentração de terras na região sul brasileira, principalmente interior do estado de São Paulo. Então, as pessoas acabam sendo levadas muito para a região aí do centro-oeste, isso aumentando a sua capacidade de população. Esses fluxos migratórios foram aí resultados também de planos estratégicos, pessoal, para o desenvolvimento do governo federal para integrar definitivamente o centro-oeste para o restante do país. Certo? Então, para isso o governo acabou adotando uma série de medidas que acabaram viabilizando principalmente a ampliação dessa fronteira agrícola, ou seja, essa expansão da atividade agropecuária para o centro-oeste, certo? Então, como que ela acabou organizando isso? Primeiro, essa expansão das atividades agropecuárias, principalmente na porção norte do estado do Mato Grosso, por exemplo, ela acabou aí acontecendo devido a toda essa disponibilidade de terras que acabaram tendo aí para atividade agrícola. Outra situação importante foram os financiamentos, as concessões ao longo prazo para que essas pessoas pudessem comprar essas terras que o governo acabou deixando. E a partir da década de 60, essa medida acabou atraindo para a região centro-oeste muitos agricultores, principalmente da região sul e sudeste do país, certo? Então, esses investimentos, essas políticas públicas de ocupação, ela veio justamente com incentivo fiscal e também com concessão de crédito para que essas pessoas pudessem ter aí o acesso a essa terra e, obviamente, com a ideia do governo federal de integrar aí a região centro-oeste à economia do restante do país. Além dessa situação, também vai ter a abertura da rede viária, pessoal. E isso vai acontecer, o que aconteceu, por exemplo, lá, que a gente viu na primeira questão, as tais espinhas de peixe. Então, à medida que as rodovias iam sendo abertas, as pessoas iam se instalando aqui ao redor, ó, causando aqui todo o desmatamento nessas áreas, beleza? Então, esses investimentos aí, justamente para viabilizar e dinamizar, por exemplo, o deslocamento das pessoas, acabaram também sendo importantes e incentivando as pessoas cada vez mais aí para a região centro-oeste. Como, por exemplo, ali a construção da rodovia Belém-Brasília, a rodovia Cuiabá-Santarém, Brasília-Fortaleza e Belo Horizonte-Brasília. Acabaram sendo áreas aí muito importantes que acabaram gerando toda essa política de ocupação e incentivo fiscal também nessas situações. Outro fator importante aqui, pessoal, é a introdução de técnicas modernas na produção, certo? Então, uma dessas políticas públicas de ocupação do território e também de incentivo à produtividade acabou acontecendo através de uma prática, de um programa chamado Polo Noroeste, certo? Esse Polo Noroeste, que era chamado também de Programa Integrado de Desenvolvimento da Região Noroeste do Brasil, acabou coordenando a incorporação de terras do Cerrado, justamente esse processo produtivo que estava sendo acontecendo. Então, embora essa expansão dessa fronteira agrícola que acabou acontecendo aí na região centro-oeste, ela acabou atraindo milhares de imigrantes para a região em busca de trabalho, estabilidade econômica, também nós tivemos a questão da mudança da capital do país, Brasília, também na década de 60 para essa região, que acabou intensificando as migrações, aumentando o crescimento populacional e, consequentemente, fazendo com que essa área fosse cada vez mais favorável à ocupação para a dinâmica do agronegócio brasileiro. E essa situação acabou sendo vista, essa população acabou utilizando essas terras para a produção de commodities, de produção de commodities. O que é commodities, Silvestre? Aquele tipo de produto primário que é utilizado aí pelo mundo inteiro e por isso acaba tendo cotação internacional, beleza? Através de bolsas de mercadorias, beleza? E aí, o que acaba acontecendo? Essas regiões, principalmente a área do Cerrado, ela era uma área que não tinha tanta produtividade porque naturalmente o Cerrado é um solo ácido. Então, criaram essas novas técnicas de agropecuária que acaba formando um processo conhecido como calagem, que é a inserção ali de óxido de cálcio no solo, e isso torna as terras do Cerrado extremamente produtivas, que acabaram destinadas à produção monocultora dos commodities. E aí nós vamos ter
a questão da própria pecuária de corte, vamos ter a produção de milho, vamos ter a produção de soja, que acabaram transformando a área do Cerrado brasileiro, do Centro-Oeste, numa grande área de produtividade monocultora desses commodities, certo? Então, depois de toda essa informação que eu coloquei aqui para vocês, pessoal, só me resta dizer, obviamente, que a resposta aqui é certa também, tá? Que a afirmativa aqui é certa. Todas essas políticas públicas que acabaram acontecendo, que acabou atraindo muita gente durante o regime militar, toda a política, a fronteira agrícola brasileira, que antes estava no sul e no interior de São Paulo e tal, acabou indo para a região centro-oeste, que hoje é uma das principais áreas de produtividade monocultura do Brasil. Beleza? Questão certa. Passamos para a próxima então, a última do dia. Vamos falar aqui agora sobre a industrialização e a integração do Brasil ao processo de internacionalização da economia. Galera, vamos acompanhar comigo aqui agora, entendo o que eu vou colocar para vocês. Olha só, a reestruturação produtiva recente do território brasileiro promoveu, entre outros resultados, a desindustrialização da cidade de São Paulo. Guardem bem essa palavra aqui, que ela é bastante importante nesse fator, tá? E região metropolitana e o deslocamento das plantas industriais paulistanas para diversas regiões brasileiras e mundiais, como o sul do Brasil, o litoral nordestino, a China e países do Mercosul. Galera, nós temos um fator aqui, tá? Uma questão bem importante. Aparentemente, se a gente olha e entende lá sobre a política, o processo de desenvolvimento industrial brasileiro, a gente bate o olho rápido nessa questão e vai dizer, não, ela tá certa, faz sentido. Mas, na verdade, o que acaba tornando errada essa questão é justamente essa palavra aqui, ó, pessoal. Desindustrialização. O que é uma desindustrialização? É deixar de ser industrial. São Paulo não deixou de ser uma cidade, uma região industrial. Ela não houve uma desindustrialização. Ela houve uma desconcentração industrial ao longo do tempo. Beleza? Essa desconcentração industrial, ela acabou acontecendo por quê? Devido a, primeiro, fatores de logística, porque na região ali onde estava toda a organização industrial brasileira, desde 1930, lá no início do processo da Era Vargas, do processo de desenvolvimento industrial brasileiro, das indústrias de substituição de importação, da indústria de base e tal, tudo estava concentrado aonde? Ali, ó, região do ABC paulista, vamos dizer assim, beleza? Só que com o tempo, o que acaba acontecendo? Lá pela década de 70, já no período do governo militar, vários pontos do Brasil começam a receber indústrias através de políticas de incentivos fiscais. A começar, por exemplo, com a Zona Franca de Manaus. Na região da Zona Franca de Manaus, nós vamos ter uma característica muito importante. Por quê? Porque o governo vai e coloca na região de Manaus uma zona franca, uma superintendência, que vai criar políticas públicas para incentivar as indústrias a colar lá. De maneira natural, ninguém seria retardado o suficiente de chegar lá e produzir no meio da floresta amazônica. Então foi criado políticas de afrouxamento de tributos para importação de componentes eletrônicos, principalmente, e com isso, obviamente, geraria um lucro interessante, compensaria o custo de transporte que deveria ter ali das indústrias em Manaus, e isso acabou incentivando muitas indo para lá. Nessa mesma via, já na década de 80, muitas cidades acabam também criando essas políticas de incentivos fiscais. É a questão da cidade industrial de Curitiba, da região do polo petroquímico de Camaçari, da região, por exemplo, da Distrito Industrial de Porto Alegre, de Joinville, região aí também de Fortaleza. Enfim, eles acabam incentivando através de compensação, de substituição de impostos para trazer empregos, para gerar uma política aí de industrialização nessas regiões. E isso acaba provocando também uma incrível guerra fiscal nessas áreas. Essas guerras fiscais, então, acabam fazendo com que diversos estados comecem a brigar pela inclusão dessas indústrias nessas cidades. Mas é importante colocar e voltar nessa situação que a cidade de São Paulo ela não foi desindustrializada, ela foi desconcentrada. Grande parte das indústrias que estavam ali diretamente acabaram indo para outros lugares do Brasil, mas a região continua sendo como principal área industrial brasileira. E isso acaba
fazendo a questão se tornar como errada, galera. Ela é errada justamente por quê? Por causa desta palavra aqui, desindustrialização. Houve uma desconcentração, que é bem diferente do que uma desindustrialização. Beleza? Basicamente é isso, pessoal. Temos aqui questões analisadas para vocês. Para você que vai fazer aí o concurso da Polícia Rodoviária Federal, estudar comigo. E ó, vou colocar mais uma vez aqui, ó, analisa aqui, ó, gabaritagelconcursos.com.br é a nossa plataforma para estudos de concursos e lá nós já temos aí um plano para a Polícia Rodoviária Federal que vai garantir para você aí as questões de geopolítica brasileira. Eu estou aqui garantindo para você que você estudando com a gente, você vai se dar bem nesse material, beleza? Então, um forte abraço para vocês, eu vou ficando por aqui, desejando para vocês um grande momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui, tchau!